Você tem noção da quantidade de cenas de desenhos e filmes da Disney que foram banidas ou deletadas? Sabia que algumas delas eram tão pesadas que precisaram ser totalmente censuradas? Pois é, pessoal, tem muita coisa que a Disney precisou modificar para lançar seus desenhos e filmes. Como, por exemplo, temos o caso de Zootopia, um filme em que vemos uma cidade em que todos os animais convivem em sociedade pacificamente. O que levou algumas pessoas a pensarem como era a interação entre os animais que são predadores e animais que normalmente são caçados, como é o caso dos dois protagonistas. A ideia concebida para o filme era que todos os animais predadores usassem coleiras de choque, que impedissem seus impulsos carnívoros, digamos assim. Será que você não bate bem da cabeça? Mas ela foi abortada, ainda bem, porque ia ficar algo meio Mad Max. O que quebraria meio que o clima do desenho, que é infantil. Fora esse caso, temos muitos outros que a gente separou pra você. Então arruma a postura e relaxa, que tá começando mais um vídeo. Esse com certeza foi um dos casos mais problemáticos pra casa do Mickey. Fantasia é um filme de 1940, que reúne vários trechos animados, acompanhados de músicas de orquestra magistralmente desenvolvidas para animação. Só que em algumas cenas vemos algo que realmente era fruto de uma cultura ultrapassada e de certa forma preconceituosa que ainda existia naquela época, há mais ou menos 80 anos atrás. Por exemplo, no filme vemos várias centauras, e é possível ver que elas têm uma espécie de serva ou empregada. O problema é quando vemos que a serva possui traços afro-americanos, e percebemos que a indicação racial estava de fato presente nas cenas. A versão censurada. Isso fica evidente porque nenhuma das outras personagens que não eram afro-americanas desempenhavam papéis de serviçais. Além disso, a personagem possuía alguns traços depreciativos, que são usados contra a população negra. Por esse motivo, a Disney optou corretamente por retirar esse trecho da atual versão que é disponibilizada em seu streaming, e fez muito bem ao fazer isso. Bluey é uma série bem infantil que faz parte do catálogo da Disney desde 2018. O foco da animação é um público mais infantil, então fica a dúvida. O que poderia ser censurado em uma série dessas? Pois é, e a gente vai te contar agora. No episódio chamado Horseplay, tem uma parte em que Bluey e sua amiguinha estão em um momento de interação com um pequeno cavalo. Acredite se quiser, a cena que foi cortada da Disney Plus, streaming da empresa, é quando o cavalinho faz, pasmem, cocô. Que nojo, que nojento! E os dois filhotes de cachorro saem correndo meio que assustados. Por algum motivo, alguém na empresa achou melhor retirar a cena, que eu mesmo achei bem engraçada. Afinal, cavalos são assim mesmo. Quem já viu sabe como é. You're so beautiful. Se você chegou até aqui, com certeza é alguém muito curioso, assim como nós. Pra gente saber que você tá gostando, comenta aqui embaixo, #SouCurioso. Ainda tem muitas cenas censuradas da Disney que a gente vai te contar agora. Frozen é uma das maiores bilheterias de animação de todos os tempos. O filme levou milhões de pessoas aos cinemas, das quais as maiorias eram crianças que sairiam das salas de cinema cantando Livre Estou. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Milhões de garotinhas adoram se vestir de Elsa até os dias de hoje. Mas talvez tudo fosse bem diferente se o plano original do roteiro da Disney fosse realmente realizado. No plano original existiria aquele lindo laço fraternal entre duas irmãs, Elsa e Anna. E muito pior que isso, Elsa na verdade seria uma vilã cruel, que em determinado momento do filme chegaria até mesmo a fazer dois guardas sofrerem com seus poderes, para que eles pudessem passar as informações que ela precisava. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Mas, pra sorte de todos nós, em algum momento os diretores do filme, Jennifer e Chris, resolveram mudar o roteiro, produzindo a história como todos nós conhecemos e adoramos. Ainda bem, essa com certeza foi uma ótima modificação. Lilo e Stitch são uma daquelas duplas que marcaram época no mundo dos desenhos animados. No episódio Não Tente Isso em Casa, temos uma cena em que Lilo tá escondida dentro de uma secadora de roupas, para que sua irmã não a encontre. Essa pelo menos é a versão original.
Na versão modificada que tá no Disney Plus, vemos que a aparência da secadora de roupas muda completamente. Ela se tornou uma espécie de armário, e a porta ficou pintada com a imagem de uma pizza. Isso foi alterado para não incentivar as crianças a entrarem em eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupas, geladeiras e secadoras, para evitar acidentes ou até mesmo coisas piores. No caso, foi uma medida de segurança válida. Sem dúvidas, Toy Story não fez parte apenas da vida do Andy, dono dos brinquedos do filme, mas de milhões de crianças mundo afora. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. E com certeza uma coisa que ajudou muito a marcar a mente de todos que assistimos e adoramos essa franquia foi a improvável amizade entre Woody, o boneco cowboy, e Buzz, o astronauta destemido. Mesmo que a princípio eles não tenham se dado bem, vemos que depois eles formam uma bela dupla, mas a ideia original era um tanto diferente. O plano era fazer Woody ser um pouco mais cruel e insensível. Alguém pode me explicar que história é essa? Em uma cena desenhada entre as opções originais de roteiro, vemos o Woody apertando a mão de Buzz, mas logo em seguida ele é traiçoeiro e joga um novo brinquedo do Andy pela janela. Tudo por ciúmes, já que Buzz era o novo boneco preferido do Andy. Os outros brinquedos protestam e Woody chega a ameaçá-los. Só que felizmente esse trecho do desenho foi alterado, e a versão do Woody que conhecemos é sem dúvida muito melhor. Eu gosto do Woody, mas se ele tivesse feito isso, eu acho que eu não ia gostar tanto dele assim não. E você, curte Toy Story também? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Você prefere o Buzz ou o Woody? Os Incríveis retrata a vida de uma família formada por um casal de super-heróis aposentados e seus filhos. E eles possuem superpoderes, além de voltar à ativa para lutar contra vilões. Mas originalmente a ideia era apenas mostrar como seria a vida doméstica de uma família de super-heróis. E nesse roteiro original, muitas ideias e cenas ficaram de fora. E uma delas é extremamente dolorosa, a gente pode dizer assim. Vemos a família fazendo um churrasco e a gente pode ver também o Senhor Incrível acidentalmente cortando seus próprios dedos. Mas não é um cortezinho qualquer não. Ele decepa os dedos fora por descuido. Cara, dói só de olhar para esse rascunho. Então eu nem preciso comentar por que essa cena foi retirada. Afinal, seria uma coisa muito pesada para o público-alvo do filme, o infantil. A gente sabe que originalmente os Simpsons não eram da Disney, mas assim como a saga Star Wars, eles foram adquiridos pela empresa e fazem parte do seu catálogo. E se existe uma coisa em que os Simpsons são realmente muito bons, é em polemizar todos os temas possíveis. Temos um episódio em que Homer acaba indo para um sanatório por um tempo, e lá ele conhece um rapaz alto, obeso e branco, que afirma ser o Michael Jackson. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Só que na verdade o cara não passa de uma farsa, mas só o Homer não sabe quem é o Michael Jackson de verdade. Enfim, todos em Springfield ficam frustrados. Isso quando veem que o rapaz é um farsante. O engraçado é que o personagem de fato foi dublado pelo próprio rei do pop, só que ele foi simplesmente cortado da lista de episódios dos Simpsons depois que foi lançado um documentário chamado Living Neverland. Esse documentário fazia a investigação sobre o relacionamento de Michael com dois meninos e suas famílias. Os próprios produtores do desenho acharam melhor remover o episódio em definitivo. Eles preferiram evitar polêmicas. Moana tem muitos personagens legais, mas com certeza uma que se destaca bastante é a vovó Tala. Ela que é a responsável por contar a Moana todas as histórias e mitos que ela precisa ouvir e conhecer sobre seu povo e sua história, o que ajuda muito ao longo de toda a sua jornada heróica durante o filme. Ou seja, sem a vovó, as aventuras da Moana seriam bem diferentes. E se eu te dissesse que na ideia original da Disney, a vovó Tala nem existiria? Você iria acreditar? Na primeira história pensada para o filme, a Moana teria um grupo de irmãos que serviriam como seus mentores em tudo. Então, por mais que não seja algo censurado, com certeza essa foi uma mudança pesada que a Disney promoveu em um dos seus ótimos filmes, o que com certeza fez toda a diferença. Toy Story 2 arrecadou 500 milhões de dólares em bilheteria quando foi lançado. Então, com certeza, muitas crianças assistiram ao filme e não entenderam muito bem a segunda cena dos créditos finais. Nela, vemos o vilão do filme, o Pete Fedido, fazendo uma entrevista com duas Barbies.
e dizendo para elas que provavelmente conseguiria uma participação para elas em um próximo filme de Toy Story. Isso meio que é uma quebra da quarta parede, assim como os, entre aspas, erros de gravação que a gente viu na primeira parte das cenas pós-créditos. O problema é que essa cena fazia uma piada a casos polêmicos na época, que se tornaram cada vez mais conhecidos por meio de denúncias. Essas denúncias eram de que atrizes eram aliciadas por produtores de cinema, isso para conseguirem papéis em troca de favores. Por esse motivo, como a piada foi bem grosseira, a Disney removeu essa cena pós-créditos de todas as exibições seguintes de Toy Story, inclusive no streaming. E dessa vez eu tenho que dizer que com certeza eles fizeram a coisa certa. Pessoal, essas foram as 10 cenas que a Disney precisou modificar ou deletar de seus filmes e séries de animação. Você já conhecia alguma delas? Já tinha assistido antes de terem sido cortadas? Eu mesmo já tinha assistido esse episódio do Michael Jackson dos Simpsons, antes deles terem tirado de circulação. E você? Conta pra gente, a gente quer saber. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!